Direito Público, nesta data de 22/9/2025. Cumprimento os colegas presentes, o embargador Iracema. É um prazer muito grande tê-la de volta aqui à nossa terceira Câmara. Eu que cheguei e Vossa Excelência ainda estava a caminho de Brasília, mas agora estamos juntos aqui. Muito prazer estar com você nessa sessão. Embargadora Joriza, doutor Birma, aqui substituindo o colega Washington, doutor José Filho, digno promotor, procurador de justiça no sistema. Boa tarde. Da Defensoria Pública, eu não vi ainda quem está representando, mas tão logo ingressa, a gente fará o registro. Advogados aqui presentes, servidores, na pessoa do David e Davi, e os que nos acompanham pelo sistema virtual. Vamos iniciar nossa sessão submetendo a aprovação à ata da sessão anterior. Pela aprovação. Declaro aprovado. Nós temos 2 pedidos de preferência, sem sustentação oral, são 2 embargos de declaração da relatoria da desembargadora Joriza. Eu vou iniciar por eles, porque só preferência, não há sustentação. O primeiro é o 34, processo 30.14.094, 17/2024. Embargante Estado de Ceará, embargado Polo do Eletrocomercial de Imóveis Limitado. Advogado, Clínica Cavalcante Maia. Clint, é assim mesmo a pronúncia, aqui presente. Clint Cavalcante Maia. Relatoria, como falei, da desembargadora Joriza Magalhães, e o resultado é embargos conhecidos e desprovidos. O segundo é o 135 da pauta. Embargante é o município de Fortaleza. Embargado Maria Marleide de Souza Teixeira. Advogado Sebastião Aguiar. Está presente? Prazer, doutor. Anuncio o resultado. Votação já realizada no sistema virtual. Decisão unânime. Embargos conhecidos e desprovidos. Então, vamos agora aos processos com sustentação oral. Primeiro, é o 36 da pauta, PJE, processo 30.10.617.52/2025. Agravo de instrumento, agravante com tosse, Cooperativa de Médicos, Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará. Advogado Bruno Fittipaldi Ramos de Oliveira Alves. Agravado, município de Fortaleza. Procurador do município, Pablo Freire Pulmão. A relatoria da desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Estão presentes o procurador e o advogado. Advogado está virtual. Então, o procurador aguarda a sua vez. Vou dar a oportunidade ao advogado do município, aliás, do Contosse, que é o agravante. Doutor Bruno está presente? Sim, excelência. Dispensa a leitura do relatório? Sim. Pode continuar a sustentação pelo prazo regimental. Perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Senhor desembargador presidente, desembargador relatora, demais desembargadores da turma. Bom, esse é um caso que a Contosse, uma cooperativa médica, né, dos ortopedistas do estado do Ceará, ela ingressou com uma ação declaratória acumulada com repetição para que ela seja eximida de recolher o ISS sobre
o serviço que ela presta para os seus próprios cooperados, né, os chamados atos cooperativos. Bom, nada mais. A função dessa cooperativa médica e de tantas outras cooperativas médicas é facilitar com que os médicos que são os cooperados possam prestar de uma forma mais simples serviços em diversos hospitais, clínicas, sem a necessidade de eles mesmos terem de firmar esses contratos com esses hospitais, né? Então, o que acontece? A cooperativa tem cerca de 500 médicos cooperados, ela firma contratos com hospitais para que esses médicos possam prestar o serviço. Então, na prática, o que acontece? O contrato ele é firmado pela cooperativa. Só que a cooperativa não presta serviço nenhum para o hospital. Quem presta esse serviço são os médicos que fazem parte dessa cooperativa. Então, num exemplo, a cooperativa firma um contrato em que ela disponibiliza médicos para trabalhar 200 horas num determinado hospital. Os médicos que vão prestar esse serviço são esses médicos cooperados, e conforme eles prestam serviço, o valor contratado do contrato é repassado para esses médicos. Então, na prática, é o seguinte: se houver uma nota fiscal de R$10.000, né, da prestação de serviço médico para um determinado hospital, esses R$10.000, R$9.500 serão repassados para os médicos que efetivamente prestaram o serviço. Isso é tudo documentado e repassado. E o que a cooperativa fica em termos de valor é uma taxa em cada um desses contratos para manutenção, porque a cooperativa ela tem diversos funcionários, ela contrata escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, tem ali seus próprios prestadores de serviço que não são necessariamente os médicos. E, ao final de cada período, depois do pagamento de todas as contas, etc., esses valores que ela cobrou de taxa ainda são repassados aos médicos. Então, o que aconteceu aqui nesse caso é o seguinte: havia uma medida liminar e essa liminar foi cassada porque, no entendimento do magistrado de primeira instância, o fato da cooperativa firmar um contrato com um terceiro seria justificativa para que esse não seria um ato cooperado, mas sim uma prestação de serviço da própria cooperativa. E o que se defende aqui é que, na verdade, a cooperativa só existe para justamente firmar esse contrato e viabilizar que o município, que os médicos prestem o serviço. E o médico, quando ele presta o serviço, ele mesmo já recolhe o ISS. Ele faz o recolhimento pela prestação de serviço médico. A cooperativa recolher o ISS sob o valor desse contrato, na verdade, isso significa uma bitributação. Porque se o médico recolhe no momento em que ele presta o serviço e a cooperativa recolhe sobre a mesma base de cálculo, só pelo simples fato dela ter firmado esse contrato e os valores são repassados, né? Isso está tudo no processo. Foi inclusive pedido ali produção de prova, enfim, até para apurar os valores a serem recebidos para que seja aferido esse repasse. Então, excelências, o que se pede aqui é que seja restabelecida a medida liminar para que suspenda a exigibilidade do ISS sobre esses valores, sob pena de, na verdade, a cooperativa perder completamente a sua finalidade de existir. Porque se ela não puder firmar contratos para que os seus médicos cooperados possam prestar os serviços, não existe um motivo para que essa cooperativa exista. Porque isso, na verdade, vai estar onerando os profissionais, os médicos, que acabam eles mesmos pagando a mais, porque todo esse valor do ISS que é pago pela cooperativa, na verdade, ele é rateado entre todos os cooperados. Então, eram esses os esclarecimentos que eu gostaria de fazer e fico à disposição, excelências. Muito obrigado, doutor Bruno. Passo a palavra ao doutor Pablo, para a sustentação no prazo de 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, desembargador Gleidson. Boa tarde, senhora relatora, desembargadora Joriza, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes deste colegiado e os demais presentes. Bem, a discussão dos autos envolve incidência de ISS sobre atos não cooperativos.
O que o município tributa são atos não cooperativos, ou seja, negócios jurídicos onerosos firmados entre a cooperativa e terceiros não cooperados. A cooperativa celebra em nome próprio, assume direitos, obrigações e responsabilidades, contratos de prestação de serviços médicos perante terceiros. Ela presta o serviço, executa o contrato, emite a nota fiscal e recebe o pagamento, ou seja, ela materializa o fato gerador do ISS. Nessas situações, os tribunais superiores já foram chamados a deliberar sobre o assunto, e tanto o STJ quanto o STF já decidiram, em recursos de natureza vinculante, que as cooperativas, ao prestarem serviços a terceiros não cooperados, não atuam como mera intermediárias, elas não fazem uma intermediação, e sim atuam com personalidade jurídica própria, com autonomia, possuindo receita e faturamento. A atuação da cooperativa não é de aproximar o médico do paciente para que ele celebre um contrato. Tampouco a atuação da cooperativa é aproximar o médico de um tomador de serviço de saúde, um plano de saúde, por exemplo. Não. A própria cooperativa celebra o contrato com terceiros não cooperados. Ela não faz aproximação, ela não faz captação de clientela. Ela mesma se obriga perante terceiros. Nesse contexto, esta Câmara, há 2 semanas atrás, analisou um caso idêntico, envolvendo outra cooperativa, mas a discussão foi exatamente a mesma. O processo foi de relatoria do desembargador Washington. Houve a votação, na época, 2 semanas atrás, votaram o doutor Birma, acho que substituindo Sua Excelência, o desembargador-presidente, e a doutora Elizabeth, e a tese de julgamento foi muito clara. Eu vou até pedir licença para fazer uma leitura, são 3 linhas. A incidência de ISS 500 sobre cooperativas de trabalho que prestam serviços a terceiros não associados deve considerar como base de cálculo a integralidade dos valores auferidos, sem exclusão dos montantes repassados aos cooperados, por configurarem atos não cooperativos da pessoa jurídica prestadora. O próprio pedido do recurso é inexequível, caso ele seja provido. Por quê? Porque o que o recorrente requer é que o município não tribute o valor que ele repassa aos cooperados, mas o município não tributa essa operação de repasse aos cooperados. O que o município tributa é aquilo que o terceiro não cooperado paga à cooperativa. Se posteriormente há um repasse, isso se dá após o fato gerador do tributo. E foi exatamente isso que foi decidido por este colegiado neste precedente que acabei de mencionar. Não há previsão na Lei Complementar 116 de dedução de base de cálculo no contexto de serviços prestados por cooperativas médicas. Não há possibilidade de dedução de custos ou de repasses, uma vez que o fato gerador aqui é praticado pela própria cooperativa e a base de cálculo é o preço do serviço. Por fim, sobre a alegação de bis e idem. Não há bis e idem, porque quem presta o serviço é a cooperativa. Se o médico cooperado, além de atuar dentro da cooperativa, possui atuação por fora, em clínicas, consultórios, há aí uma outra relação jurídico-tributária. Esses médicos pagam ISS autônomo, que é uma anuidade paga em um valor fixo anualmente. Então, nesse contexto, se ele atua por fora da cooperativa e paga o ISS autônomo, esse pagamento decorre da atuação por fora da cooperativa, porque a atuação por dentro da cooperativa não é imputada ao médico, e sim à própria cooperativa, que é o sujeito passivo tributário. Então, se o médico presta serviço apenas, exclusivamente dentro da cooperativa, ele não tem por que recolher ISS autônomo. Só a cooperativa vai pagar o tributo, logo não há bis e idem. O que acontece é que muitos médicos cooperados, além de prestarem serviço em nome da cooperativa, também prestam serviço por fora da cooperativa, em seus consultórios, clínicas ou em outros hospitais. Então, por essas razões, é que o município requer a confirmação da decisão que indeferiu a tutela recursal e o desprovimento do agravo de instrumento. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado, doutor Pablo. Passo a palavra à eminente relatora, a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Obrigada, presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um cumprimento especial à desembargadora Iracema, que está de volta à sua casa, né? Está de volta
que é essa casa primeira, que é a Terceira Câmara de Direito Público. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Semana e pouco fora, mas graças a Deus estou de volta. Não pretendo sair aqui. Bem. Cumprimento também os dois advogados, público e privado, que fizeram a sustentação, doutor Bruno Fittipaldi, doutor Pablo Romão, pelas suas sustentações bem objetivas. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência e agravo interno contra o julgado que indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal. A questão jurídica em discussão consiste em aferir se restam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência pelo juízo de origem. É disso que, para a concessão da tutela de urgência, faz imprescindível a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão em discussão na origem versa sobre a possibilidade de incidência do ISS sobre os valores repassados pela cooperativa agravante aos seus cooperados. Segundo dispõe a Lei Federal 5.764/71, as cooperativas podem praticar atos cooperativos, com previsão no artigo 79 da referida lei, e atos não cooperativos, previsão dos artigos 86 e 87. Os primeiros não atraem incidência do ISS, pois se limitam às relações entre a cooperativa e seus associados. Artigo 226, inciso 5º, parágrafo 2º e 3º do Código Tributário do município de Fortaleza. Já os segundos, por versarem serviços remunerados prestados a terceiros, sujeitam-se ao referido imposto, exigindo na legislação a segregação contábil dos resultados das operações. Artigo 87 da Lei Federal 5.764/71. No caso, constata-se que as notas fiscais acostadas aos autos pela cooperativa, com o propósito de comprovar a cobrança do ISS, foram emitidas exclusivamente em seu próprio nome, sem qualquer menção específica aos cooperados prestadores de serviços, e dizem respeito ao contrato por ela celebrado, cujo objeto consistiu na prestação direta de, aspas, serviços médicos especializados de ortopedia e traumatologia, fecha aspas. Nesse cenário, verifica-se que a cooperativa não se limitou a intermediar a relação entre seus cooperados e o ISGH, mas, ao revés, celebrou em nome próprio contrato de prestação de serviço, circunstância que afasta a configuração de atuação autônoma dos cooperados como profissionais liberais. Desta forma, trata-se de ato negocial impróprio da cooperativa, que enseja a incidência do ISS, uma vez que os serviços prestados estão inseridos na lista tributável do referido tributo. Nesse sentido, foi a compreensão exarada pelo STF no julgamento do RE 599.362 do Rio de Janeiro, que deu origem ao tema de repercussão geral número 323. Outro sim, cumpre ressaltar que, à luz do disposto no artigo 7º da Lei Complementar número 116 de 2003, a base de cálculo do ISS corresponde ao preço do serviço, admitindo-se a título de exclusão apenas o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços elencados nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à referida lei complementar. O que não se verifica na hipótese, neste ponto, oportuno mencionar ainda que o STF, na apreciação da ADPF número 190 de São Paulo, fixou a tese jurídica de que, aspas, é inconstitucional lei municipal que veicule a exclusão de valores da base de cálculo da exação fora das hipóteses previstas na referida lei. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a exclusão da base de cálculo do ISS incidente sobre os atos não cooperados dos valores repassados aos médicos cooperados. À luz das razões anteriormente expostas, conclui-se não se encontrar demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Então, o dispositivo é recurso desprovido, agravo interno prejudicado. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Joriza. Como vota a doutora Everardo Birman? Acompanho a relatora, presidente. Muito obrigado. Desembargadora Iracema. Muito obrigado. Anuncio o resultado. A turma, à unanimidade, conhece do agravo de instrumento, nega-lhe provimento e dá por prejudicado o agravo interno. Julgamento encerrado. Próximo
da pauta, 41, processo 317.38.45, 2024, apelação cível, tendo como apelante e apelado o município de Juazeiro do Norte e Kleber Félix de Almeida, advogada aqui de sustentação, doutora Karine, já vejo aqui colocando apostos. Doutora Karine, vejo que a decisão da relatoria atende os interesses do seu cliente. Dispensa a sustentação? Agradeço. Passo a palavra à eminente relatora para a síntese do julgamento. Direito administrativo, processual civil, apelação cível, preliminar de impugnação da gratuidade da justiça rejeitada, ausência de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais. Artigo 99, parágrafo 2º do CPC. Redução de carga horária. Filho menor de idade diagnosticado com transtorno do espectro autista. Lei Municipal 5.606 de 2023. Atendimento dos requisitos. Apelação do município desprovida. Reforma da condenação em honorários advocatícios. Cálculo sobre o valor atualizado da causa. Apelação do autor provida. Obrigado. Doutor Birla. Acompanho a relatora, presidente. Pagador Iracema. Então, anuncio o resultado que a turma unanimidade conhece dos recursos. Nega provimento ao do ente público e dá provimento da parte autora. Julgamento encerrado. 53. Apelação cível 30.22.531.13.2025. Apelante Luana Maria Rodrigues da Silva, advogado João Batista Gomes Mota, apelado Estado do Ceará. Doutor João Batista, o voto é a favor do seu cliente. Você tem interesse em sustentar? Doutora Joriza, acompanha o relator? Acompanho a relatoria. Doutor, desembargador Iracema. Desembargador Iracema. É o 53 da pauta. Então, vamos oportunizar o advogado para fazer a sustentação. Doutor João Batista, fique à vontade. Prazo regimental de 15 minutos. Desembargador Gleidson, prazer estar aqui, Vossa Excelência. Doutor Iracema, já cumprimentei. Doutora Joriza também. Doutor Everardo Birman, é isso? Doutor Everardo Birman. E também cumprimentar aqui o nosso procurador de Justiça, José Francisco de Oliveira, e todos os serventuários da Justiça que aqui estão, os colegas advogados. Doutor Gleidson, eu tomei a liberdade de convidar a minha cliente para estar aqui presente, a senhora Luana Maria Rodrigues. Ela não é advogada, logo não poderia atuar em causa própria. E tem uma música que foi gravada em 1977, doutora Joriza. E essa música ela foi produzida pelo Renato Teixeira, mas era cantada pela Elis Regina, com aquela voz aflautada dela. E ela dizia o seguinte, a música é a Romaria. Ela dizia, como eu não sei orar, vim apenas mostrar o meu olhar. Então eu trouxe a dona Luana para mostrar o olhar dela. Nós ingressamos com um pedido de um medicamento para lúpus. E esse pedido foi... Existe o tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, que traz alguns pedidos que são, eu até acho que são importantes, são interessantes, mas que têm dificultado muito a vida das pessoas mais simples e mais humildes de acesso aos medicamentos. Se a senhora for olhar bem esse processo, a senhora vai ver que nele tem um relatório médico absolutamente circunstanciado, que preenche os requisitos mínimos para que
se conceda a tutela de urgência. Primeiro, ele informa que o medicamento é o único que serve para esse tipo de tratamento dela. Existem outros medicamentos que podem ser utilizados, que já foram utilizados, mas que teve um efeito refratário, não resolveu o problema dela. E no final, na verdade, não foi nem sequer uma médica, foi uma junta médica do Comitê Estadual de Saúde. Eles dizem o seguinte, que caso ela não faça uso deste medicamento, pode causar problemas renais graves e óbito. A magistrada de primeiro grau solicitou duas questões que, infelizmente, não foram possível apresentar. Uma negativa do governo do estado de fornecer o medicamento. Só sabe o que é ir buscar um medicamento na rede pública, municipal e estadual quem vive essa realidade. Simplesmente não tem. Simplesmente não tem. E conseguir que o Estado ainda informe num documento que não vai fornecer, aí é que não tem mesmo. Daí nós temos também a questão do Conitec. Como é que nós vamos provar a mora, a demora, a situação de dificuldade do Conitec incluir esse medicamento no SUS? Mas daí, neste momento, essas duas questões que faltaram estão absolutamente corrigidas dentro do processo. O Estado ingressou com as contrarrazões. E nas contrarrazões do Estado, ele informa que não tem um medicamento, que não vai fornecer o medicamento. Pede para não fornecer. Se faltava um documento hábil para dizer, olha, eu não posso lhe dar o medicamento, está dentro do processo agora. Esse pedido já foi atendido. E se disser, mas e o tempo de demora para que o Conitec? O próprio médico diz que desde 2013 que esse medicamento está incluso na Anvisa. A Anvisa autoriza o medicamento como única forma de tratamento dessa situação específica que a Luana tem. Agora, desde 2013 que não se inclui no Conitec, no SUS. Então, essa jovem senhora corre o risco de morte. Ela corre o risco de morte, ela é hipossuficiente, e eu informo, inclusive, na emenda inicial que fiz, eu digo o seguinte, essa senhora, ela é hipossuficiente. Ela é hipossuficiente. Ela não tem condições, e o Estado tem toda a capacidade de cumprir. Os tribunais já entenderam que a relação do cidadão com o Estado é uma situação consumerista. Ele consome o serviço público. Então, que peço na inicial, peço inclusive na emenda inicial, a inversão do ônus da prova para os fatos que é praticamente impossível ela provar. Se bem que já foram provados dentro do processo, já está a negativa do Estado já está aprovada. A urgência é clara. Daqui um relatório emitido pela médica e outro emitido pelo Comitê Estadual de Saúde, que diz que é grave, é urgente e que ela pode morrer caso ela não faça uso do medicamento. E que não tem outro que o substitua. Não tem outro que ela substitua. Então, nós que defendemos, logicamente, a sociedade, temos a obrigação de fazer valer essa situação, e eu peço a Vossa Excelência, em primeiro lugar, logicamente, a anulação da sentença, o retorno para a juíza de primeiro, para o magistrado de primeiro grau para análise do mérito, e a concessão da tutela de urgência aqui nessa Câmara para que conceda o fornecimento imediato desse medicamento para evitar que essa jovem senhora, esposa, mãe de 2 crianças, venha a óbito ou tenha sequelas irreparáveis. Muito obrigado, Excelência. Agradeço ao doutor João Batista. Eu vou fazer uma leitura breve na parte da ementa desta decisão. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir se os documentos requeridos pelo magistrado constituem documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja ausência justifica o indeferimento da petição inicial, ou se trata apenas de prova a serem produzidas na fase instrutória,
devendo prevalecer nesse exame a aplicação da teoria da asserção. Razões de decidir. Os documentos indispensáveis à propositura da ação restringem-se àqueles relacionados às condições da ação e aos pressupostos processuais previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, não abrangendo todas as provas necessárias à demonstração do mérito. A teoria da asserção orienta que a análise do interesse processual deve ocorrer à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, em juízo de cognição sumária e abstrata, sem exame da veracidade das alegações ou da suficiência probatória. Os documentos exigidos pelo magistrado de origem constituem lastro probatório para eventual comprovação da eficácia do medicamento e não condição para regular o prosseguimento da ação. A extinção sumária do processo, com fundamento na ausência desses documentos, mostra-se precipitado, devendo ser assegurado à parte o direito ao prosseguimento do feito e a apreciação integral do mérito, conforme artigo 4º do CPC. Recurso provido. É o voto. Desembargadora Joriza. Vou pedir vista, presidente. Vista concedidos. Julgamento suspenso. Próximo processo, 82. Agravo de instrumento 368-3974-2025. Agravante, Ministério Público do Estado de Ceará. Agravado, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP. Agravado, Estado de Ceará. Processo da minha relatoria. Doutor Rodrigo. Prazer revê-lo. O recurso atende os interesses do ente público. Deseja. Ok? Anuncio o resultado. Recurso conhecido e desprovido. O voto da relatoria. Como vota a desembargadora Joriza. Acompanho a relatoria, presidente. Desembargadora Iracema. Então, anuncio o resultado. Turma unanimidade, conhece e nega provimento ao agravo de instrumento. 98. Agravo de instrumento 344-34-02-2024. Agravante Estado de Ceará. Agravadas Ana Maria Facó Barros e Jussara Barros de Castro. Advogada Liliane Freire Araújo Evaristo Barbosa. Declarou suspeito para este processo a desembargadora Joriza Pinheiro. Doutora Liana? Pois não. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Fique à vontade para o prazo de 15 minutos utilizados para sustentação oral. Pronto, serei breve na sustentação oral. É um caso que não tem tanta complexidade, mas ele requer algumas observações. Como bem posto, é um agravo de instrumento do Estado do Ceará, que ele interpôs em razão da decisão de primeira instância, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, que nós apresentamos. O que acontece nesse caso e o que é muito comum? Primeiro, o Estado do Ceará, através do seu representante, que é a Procuradoria-Geral do Estado, ele põe todos os sócios ilimitadamente, sem observar se aquele sócio, desembargador Iracema, ele tem ou não poder de gestão, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, que para que um sócio ele seja incluído para fins de responsabilização pessoal sobre o crédito tributário, ele precisa ter poder de gestão. Aqui nós estamos diante de um caso o qual o próprio Estado do Ceará
ele fez um parecer, inclusive está juntado nos autos, o qual ele disse assim, olha, em relação à Jussara, e o parecer é só sobre a Jussara, a gente ainda está esperando da Ana Maria, da Jussara, a Jussara é sócia minoritária e ela deve ser excluída do polo. O juiz, de primeira instância, ele disse, concordo, o próprio Estado pediu para excluir a Jussara, e aí condena em 10% sobre o valor do proveito econômico. Esse é um ponto que eu quero suscitar, porque o Estado do Ceará, quando ele coloca no agravo de instrumento dele, ele diz assim, olha, eu quero que veja a questão dos honorários, porque deve ser arbitrado, e também sobre o valor da causa. E não é. O juiz de primeira instância ele fez acertadamente, porque o valor do proveito econômico ele pode ser auferido, então a condenação dos honorários ela tem que ser em conformidade com o artigo 85 do CPC e ainda sobre o proveito econômico, desembargador. Fora isso, ele ainda suscita a questão da responsabilização da Ana Maria. Só que a Ana Maria, a decisão da Ana Maria, ela já foi reformada porque o juiz de primeira instância não excluiu, certo? Surpreendentemente, não excluiu a Ana Maria do polo. Nós interpusemos um agravo de instrumento, certo? E esse agravo de instrumento, dando provimento, conhecendo e provendo o nosso pleito, excluiu a Ana Maria do polo, restando só o sócio administrador, que é o senhor Antônio Carlos, falecido, tendo em vista que nem a senhora Ana Maria e nem a senhora Jussara, eles têm poder de gestão. A gente sabe que o artigo 135 do CTN, ele é claro, é preciso ter poder de gestão. E hoje, o que nós temos ainda, excelências, o mais agravante de tudo, é que hoje o nosso Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 133 e seguintes, ele fala que para haver também a desconsideração da personalidade jurídica, tem que ter um processo administrativo de apuração. Esse processo administrativo de apuração nós não temos nos autos. Pelo contrário, né, nos autos da exceção de pré-executividade que nós apresentamos, presidente, nós colocamos certidão da junta comercial, aonde se diz que eu não vou mais adentrar na Jussara, que a Jussara, a própria PGE pediu para excluir, mas nós temos que adentrar na Ana Maria, porque o Estado do Ceará ele vem falando isso. A própria Ana Maria ela não pode ser responsabilizada, certo? Porque a senhora Ana Maria ela não tem poder de gestão, não há um processo de apuração da responsabilidade dela, a qual o artigo 133 e seguinte do CPC reza que é necessário haver uma apuração. Hoje, inclusive, a Procuradoria-Geral Nacional, a PGFN, ela tem um processo administrativo que é considerado o PAR, justamente porque lá na Justiça Federal, fazendo uma analogia, não se pode responsabilizar o sócio, e ainda sócio esse minoritário, sem ter um processo de administração apurando a sua responsabilidade. Então, excelências, eu venho pedir, rogo, para que o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Ceará, ele não seja conhecido. E caso seja conhecido, que ele seja improvido em seu inteiro teor com a majoração dos honorários advocatícios. Agradeço, doutora. Obrigada, Santos. E passa a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Iracema Martins Tumpado. Pois não, presidente, eu vou ler a emenda toda, que é bem explicativa. Primeiro a parte que está negritada e depois eu leio a parte toda. Direito tributário, processual civil, agravo de instrumento, execução fiscal, exceção de pré-executividade, responsabilidade tributária de sócio minoritário, coisa julgada configurada, honorários advocatícios, exclusão de sócio, fixação por equidade, recurso parcialmente provido. O caso em exame é um agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por corresponsáveis, mantendo a execução em face da sócia Ana Maria Facó Barros, mas declarando a ilegitimidade passiva da sócia Jussara Barros de Castro e fixando honorários advocatícios sucumbenciais. Há questões de discussão? Há duas questões. A se definir se é possível rediscutir a responsabilidade tributária da sócia Ana Maria Facó Barros, já afastada em decisão anterior transitada em julgado, estabelecer-se os honorários advocatícios fixados em razão da exclusão de corresponsável devem ser arbitrados sobre o valor da execução ou por crédito de equidade. A minha razão de decidir, a responsabilidade tributária da sócia Ana Maria Facó Barros já foi definitivamente afastada
em acordo anterior, transitado em julgado, incidindo na autoridade da coisa julgada, CPC 502 e 505. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 36. Logo, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede nova apreciação da legitimidade passiva em execução fiscal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme precedente do STJ, no resto 140.40.72, e de 380.599, um mandato de segurança. Quanto à exclusão da sócia Jussara Barro de Castro, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se a condenação do Estado em honorários advocatícios. A jurisprudência consolidada no tema 961 do STJ admite a fixação de honorários sem exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo, na execução fiscal não extinta. Todavia, nos casos em que não há impugnação do crédito, mas apenas a legitimidade passiva, o proveito econômico é inestimável, impondo a fixação dos honorários por critério equitativo, conforme o artigo 85.8 do CPC, tema 1076 do STJ. A fixação de honorários sobre o valor integral da execução poderia gerar multiplicidade de condenações desproporcionais, razão pela qual se arbitra valor fixo de R$ 2.000, atualizado nos termos da Emenda Constitucional 113/2021. Recurso parcialmente provido, decisão interlocutória reformada em parte. Um voto, presidente. Obrigado, desembargador Iracema. Eu já tive a oportunidade de votar em voto provisório, acompanhando Vossa Excelência, e ratifico na oportunidade. Doutor Birro, como vota Vossa Excelência? Acompanho a relatora, presidente. Anuncio o resultado, que a turma, à unanimidade, conhece parcialmente o recurso e, nesta parte, dá provimento. Julgamento encerrado. Próximo processo é o 124 da pauta, um agravo de instrumento, número 395.57.44. Agravante Lucas de Souza Marques, advogado Estênio Gonçalves da Silva. Agravado Estado do Ceará e outro. A relatoria é da desembargadora Maria Iracema Martins do Faro. O Estado dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência tem um prazo regimental para sustentar. Boa tarde. Muito obrigada. Advogada, presente. Senhor segurança, a todos. Esse processo, excelências, ele trata de um tema já muito debatido, já muito resolvido na jurisprudência do Estado do Ceará, na jurisprudência nacional, que é a estrita observância dos concursos públicos ao que está estabelecido no edital, primeiramente. E, de forma paralela à discussão, existe a necessidade de que os atos administrativos realizados pela banca sejam plasmados de forma clara, objetiva e bem fundamentada. Vamos ao caso. O Lucas Marques, ele participou de um concurso público para a Secretaria de Planejamento, e organizado pela Sebrasp. E a penúltima fase do concurso, na prova subjetiva, ele fez a prova, uma excelente prova, e numa questão, a primeira questão, ela era dividida em 3 itens. E nesses 3 itens, ele respondia objetivamente cada um dos itens. O edital prevê que a correção das questões
deve se dar de forma individual. Isso é muito importante. Muito importante. Porque quando ele recebeu a correção da prova, a correção vinha os 3 itens em conjunto. Os 3 itens foram corrigidos em conjunto, enquanto que ele preparou 3 recursos, um para cada questão. Isso o prejudicou sobremaneira, porque a fundamentação de cada recurso, se levado em conta as regras do edital, colocariam o mesmo na próxima fase. Isso está provado no mandato de segurança. A outra questão é que a correção, ela utilizou parâmetro não existente no edital, de forma abstrata. Me desculpe, só para isso, eu vou pegar as palavras utilizadas. As palavras utilizadas. A correção disse o seguinte: recursos indeferidos, a resposta apresentada não incorre em majoração de nota, a banca mantém a pontuação atribuída por estar proporcional ao desempenho do candidato. Desenvolveu o quesito de forma mediana. Isto não está previsto no edital. Esse critério de proporcionalidade e avaliação mediana não está previsto no edital. Pelo contrário, o edital prevê que a correção deve ser de acordo com o cotejo do livro de respostas fornecido pela Sebrasp. Então, nós tivemos 2 problemas claros nessa correção que prejudicaram o Lucas, né? E numa fase importantíssima, que a próxima fase era a fase de títulos, que ele passaria, porque os seus títulos, pela pontuação até que já foi calculada, ele passaria no concurso. Então, ele foi prejudicado por essa correção. Nós entramos com o mandado de segurança. O mandado de segurança não foi arquivado por falta de requisitos, o direito existe, ele foi recusado por um argumento bastante peculiar, que diz que o pedido de liminar, na realidade nós estamos tratando não do mérito do mandado de segurança, mas sim da liminar. O pedido de liminar se confundia com o mérito. Excelência, é um equívoco esta questão, porque esta fundamentação, porque o mérito da causa, o pedido final da causa, era a concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade do ato guerreado, garantir a nomeação e posse, enquanto que o pedido liminar era que determinasse a Sebrasp para fazer novo julgamento. Não, o judiciário não deveria se imiscuir da função administrativa da Câmara, ou da comissão, né, da Sebrasp. O judiciário deveria se indicar a legalidade do ato, que ofende literal disposição de edital e a lei e a Constituição. Portanto, o pedido liminar era para providenciar, determinasse a Sebrasp um novo julgamento dos recursos do autor, né, e caso seja atingida a nota, a reintegração do mesmo no certame. Então, o mérito do mandado de segurança não tem nada a ver com o pedido liminar. O pedido liminar era que eles fizessem uma nova correção por falta de fundamentação e que depois, caso eles atingissem a nota, fosse reintegrado ao certame. E o mérito da causa seria a manutenção dos pedidos liminares e a nomeação em posse. Esta situação, excelência, é importante dizer, ela não ofende o precedente tema 485 do STF, que diz que não compete ao judiciário reexaminar o conteúdo de questões ou critérios de correção. Não se trata disso. Não foi requerido isso. O que foi requerido foi que ao judiciário verificasse a ocorrência de ilegalidade ou impulsionalidade, por não estar vinculado o ato administrativo a estritos termos do edital e a lei. E foi requerido também compelir a banca a julgar os recursos com fundamentação explícita, clara e congruente, que é o que rege a lei dos atos administrativos, lei do ato administrativo. Então, excelência, sem mais delongas, os pontos importantes que eu gostaria de trazer a esta Câmara, eu já fiz. Eu quero
pedir a Vossas Excelências que dê provimento ao agravo, permita que a Sebrasf faça uma nova correção, permita que o Lucas possa voltar ao certame e tenha a sua regular tramitação no concurso público, que ele não seja atingido por um ato eivado de ilegalidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Estênio. Passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Iracema. Pois não, presidente. Vou ler o projeto de emenda. Pois não. Trata-se do presente caso de agravo de instrumento, adversando decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória requerida pelo autor, candidato de concurso público, que defende haver equívoco às questões do certame. Ora, excedido que o edital é a lei do concurso público, isto é, suas regras, desde que legais, obrigam tanto a administração quanto os candidatos que não podem deixar de observá-las. Da mesma forma, é certo que nas ações envolvendo concurso público, a competência do Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade dos certames, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos. E o que ocorre que, ao menos neste momento processual, não é possível inferir que houve vício na correção de quaisquer das questões ora adversárias da ação. Ademais, em tais casos, deve ficar patente, além da probabilidade do direito invocado, o perigo iminente de dano de difícil reparação. E, ao meu ver, as meras alegações genéricas e abstratas feitas pela parte agravante sobre o risco ao resultado útil do processo não bastam de per si para a configuração do perículo em mora. Precedentes, agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida. Como voto, presidente. Obrigado, senhora desembargadora Iracema. Também vejo, assim como a eminente relatora viu, o pedido liminar ele está intrinsecamente ligado ao mérito. Ao conceder a liminar, estaria avançando já no mérito da causa. Portanto, eu ratifico o voto acompanhando a eminente relatora. Como vota a desembargadora Joriza? Também acompanho a relatoria, presidente. Obrigado. Eu anuncio o resultado, que a turma, a unanimidade, conhece e nega provimento ao agravo. Obrigado, excelência. Boa tarde. Número 13 da pauta é uma apelação civil de número 30.00474/60. Apelante Companhia Nacional de Escolas de Comunidade. Advogado João Paulo Borges. Apelado município de Itapipoca. Relatoria desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Doutor João Paulo, está em sala? Não? Não. Doutor João Paulo não se encontra em sala, então vamos anunciar o resultado. Recurso conhecido desprovido, decisão unânime. 48. Apelação civil 0050-25968-2021. Apelante Deusivânia de Oliveira do Nascimento Silva. Advogado Paulo Vitor Farias Pinheiro. Apelado INSS. Relatoria desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Doutor Paulo Vitor. Está em sala. Sim, excelência. Boa tarde. Tudo bem? Me escutam? Agora estou lhe escutando e vendo. Dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Pois fico com um prazo de 15 minutos para sustentar. Bom, obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade de falar ao colegiado. É sempre uma grande satisfação. Registro aqui os meus cumprimentos. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Francisco Gleidson Pontes, na qualidade de presidente do feito, e eminente desembargadora doutora Joriza Pinheiro, na qualidade que funciona na relatoria do feito, meus cumprimentos, no qual estendo aos demais componentes. Trata-se de uma apelação civil, certo? Trata-se de
uma ação previdenciária de concessão de auxílio-doença acidentário interposta pela senhora Deusivânia contra a autarquia UNSS, na qual, na fase administrativa, certo, do requerimento, foi negado o auxílio-doença para a senhora Deusivânia, no sentido de que não foi constatado aí a incapacidade laborativa. Entramos com uma ação, contudo, finalizada a instrução, o laudo pericial ele foi totalmente ao favor e constatou, sim, a incapacidade da senhora Deusivânia, que foi instruída por robustos documentos que deixaram ali claro a incapacidade da senhora Deusivânia. E aí, de maneiras surpreendentes, tivemos essa decisão de improcedência, entramos com essa apelação no sentido de reformar a sentença, na qual, a princípio, improcedente, reformar para procedente, no sentido de fato, conceder, né, o auxílio-doença para a senhora Deusivânia, nos períodos que ficou claro a constatação da incapacidade, no período do ano de 2017 a fevereiro de 2022. E, bem simples, em suma, essa é a sustentação oral que esse advogado aqui apresenta. Ao final, solicitamos que seja dado, né, seja concedido aí o auxílio-doença para a senhora Deusivânia, ora que apelante. Obrigado, excelência. Agradeço, doutor Paulo Vitor. Passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Obrigada, presidente. Bom, aqui a apresentação, né, do voto é no sentido de conhecer e dar parcial provimento à apelação, porque no recurso a intenção era de recebimento do auxílio-doença desde do pedido administrativo até hoje. E por isso, dando parcial provimento no sentido de conceder o benefício acidentário da data de 18/2/2020 até fevereiro de 2022, que é como o advogado se manifestou na sustentação oral. Então, acredito que seja o interesse. Então, eu vou ler apenas a ementa, né, em letras garrafais: direito previdenciário, apelação civil, auxílio-doença por acidente de trabalho, laudo pericial que atesta a incapacidade temporária da segurada durante o período de 2 anos, comprovados os requisitos para a concessão do benefício, recurso parcialmente provido. Muito obrigado, vereador Joriza. Doutor Everardo Birro. Acompanho a relatora, presidente. Agradeço. Vereador Iracema. Obrigado. Anuncio o resultado. Turma, unanimidade. O INS, o recurso de dar-lhe parcial provimento. Julgamento encerrado. Paulo Vitor. Obrigado, excelência. O último processo com sustentação oral previsto é o 80, um agravo interno em apelação possível, número 359-76-39-2024. Agravante, município de Sobral. Agravado, João Paulo Silvino Ximenes. Advogado, Rafael Furtado Brito da Ponte. Relatoria, desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Doutor Rafael está em sala? Doutor Rafael não se encontra em sala, então anuncio o resultado. Recurso não conhecido em decisão unânime. Julgamento encerrado. Bom, encerramos os processos com sustentação. Agora vamos para os processos com apresentação de voto vista. O primeiro deles é o 134 da pauta. Vou abrir logo ele aqui. (134) da pauta. Agravante Estado de Ceará, agravados Francisco Alberto Farias Gomes Filho e outros. Processo da minha relatoria.
No início do julgamento, o excelentíssimo juiz convocado, João Everardo Birman, eminente relator do feito, profere voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento. Em seguida, excelentíssimo senhor desembargador Juarez Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, pedido deferido, julgamento adiado. Vale ressaltar que procede da minha relatoria, aqui fora relatado em minha substituição pelo doutor Everardo Birman. Desembargadora Juarez, está com o voto em mesa? Em mesa, presidente. Pois não. Pode se manifestar. Então, o 134, não é isso? Pronto. E por bem divergir parcialmente do judicioso voto pelos motivos a seguir delineados. O cerne da controvérsia consiste em verificar a estidez da decisão interlocutória proferida pelo juiz de origem que deferiu a tutela de urgência antecipatória requerida na exordial, consistente no fornecimento imediato de medicamento. Segundo estabelece a súmula vinculante número 60, o pedido de análise administrativa de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos e seus fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática de repercussão geral. O tema de repercussão geral 1234, por sua vez, tem a tese número 2.1, que consigna o seguinte, que os medicamentos não incorporados são aqueles que não constam na política pública do SUS e também aqueles previstos nos PCDTs para outras finalidades, além dos medicamentos sem registro na Anvisa, medicamentos off-label e outras situações. Na hipótese, o diagnóstico da parte autora é de sarcoma de Ewing, CID 10.2.C41. E ela pede o uso contínuo do medicamento Pazopanib, 400 miligramas. O referido fármaco possui registro na Anvisa e foi incorporado ao SUS, mas para o tratamento de carcinoma renal de células claras metastático. Consoante pode ser inferido da portaria do Ministério da Saúde, número 91, de 2018. E nesse contexto, já que é para um PCDT diferente, o medicamento caracteriza como medicamento não incorporado ao SUS. Em situações como essa, o Poder Judiciário, ao apreciar o pedido autoral, além de observar as teses indicadas no tema de repercussão geral 1234, também deve se atentar para o disposto no tema de repercussão geral número 6, como assinala a súmula vinculante número 61. E no tema 1234, dispõe que, sob pena de nulidade do ato jurisdicional, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamento não incorporado, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os entes federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. A tese do tema 1234. E tem outros itens. Em relação ao tema 6, diz o seguinte, que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação. Aqui tem impossibilidade de substituição por outro medicamento constante nas listas do SUS e protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, comprovação à luz da medicina baseada em evidência da eficácia, acurácia, efetividade, segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidência científica de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. Imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo
489, parágrafo 1º, inciso 5º e 6º do artigo, e artigo 927, inciso 8º, parágrafo 1º, ambos do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamento não incorporado, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo de não incorporação, negativo do fornecimento pela via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo. Aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento previsto no item 2, a partir de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, NATJUS, sempre que disponível na respectiva jurisdição. No caso de deferimento judicial de fármaco, oficiar os órgãos competentes para avaliar a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. No caso em exame, constato que o magistrado de origem, ao deferir o fornecimento, deixou de submeter previamente a demanda à análise do NATJUS, circunstância que impõe a anulação da decisão em observância à tese 3, firmada no tema de repercussão geral número 6. E assim eu entendo que o recurso do Estado do Ceará deva ser conhecido e provido para anular a decisão vergastada, e com isso o agravo interno deve ser julgado prejudicado. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Joriza. Mantenho o voto, pedindo vênias à eminente gestora, prestigiando o meu substituto. Foi ele que inaugurou a tese, né, e agora está sendo combatida pelo voto da eminente desembargadora Joriza Magalhães. Como vota a desembargadora Iracema? Presidente, eu acompanho a divergência. Ok. Voto da desembargadora Joriza. Anuncio o resultado, que a Câmara, por maioria, aqui vai é uma apelação. Não, é um agravo. Um agravo. Anuncio o resultado, que a turma, por maioria, dar provimento ao recurso do Estado do Ceará. Haverá o acordo da eminente desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. 140, agravo de instrumento 373.55.94/2025. No início do julgamento, o juiz convocado, João Everardo Birman, eminente relator do feito, profere voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento. Sequência, pediu vista dos autos a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro para melhor análise. Concedo a palavra à eminente investora. Obrigada mais uma vez, presidente. Voto, esse aqui é um pouquinho mais extenso, eu estava vendo aqui, já que eu já tratei de algumas coisas, se dá para reduzir. O projeto de emenda e ver só o que foi diferente desse outro. Né? Se os argumentos foram mesmo. Bom, esse aqui é o medicamento pembrolizumab, Keytruda. E esse medicamento, ele está incorporado para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não cirúrgico metastásico no âmbito da assistência oncológica do SUS. Mas a constatação judicial do medicamento em questão exige a comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade para o caso concreto, bem como da ineficácia ou inviabilidade das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o mesmo diagnóstico, além da prévia tentativa e negativa administrativa de fornecimento pela rede pública de saúde. Quanto à comprovação da negativa administrativa, a demonstração da demora injustificada na análise do pedido, cumpre ressaltar que tal exigência, mesmo na hipótese de medicamento incorporado, configura condição imprescindível para o ajuizamento da demanda judicial, conforme estabelecido no tema 1234. Então, tanto para o medicamento incorporado como para o não incorporado, exige
que o magistrado, ele se detenha sobre a negativa administrativa. Se tem uma negativa administrativa, é porque tem que ter um requerimento prévio. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ele apresentou, né, agregando votos ao voto do relator, no tema número 6, ele diz o seguinte: há, porém, 2 requisitos cujo preenchimento deverá ser exigido por juízes e tribunais na hipótese de deferimento de pedidos de fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS, quer dizer, os incorporados. Em primeiro lugar, a prova da adequação e da necessidade do fármaco para o paciente. Tal como apontado pelo ministro Marco Aurélio em seu voto, é preciso comprovar que o estado de saúde da paciente reclama o uso do medicamento para o aumento de sobrevida ou a melhoria da qualidade de vida. Portanto, deverá haver demonstração de que o remédio é eficaz e indispensável para tutelar o direito à saúde do requerente. Em segundo lugar, a prova do prévio requerimento do fármaco à administração. Em regra, o ajuizamento da ação somente pode se dar após a decisão administrativa denegatória ou quando verificada uma irrazoável demora para proferir a decisão, sob pena de inverter a lógica de funcionamento do próprio sistema de saúde. O judiciário, com o pedido, a administração consegue identificar e possivelmente sanar eventuais desabastecimentos, aprimorar aspectos logísticos envolvidos na dispensação e produzir fundamentos para a negativa de fornecimento que poderão até mesmo facilitar a instrução da futura demanda judicial. Nesse sentido, o enunciado número 3 da primeira jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que recomendou ao autor da ação a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária. E não há qualquer problema em exigir tal pedido administrativo prévio. Em caso análogo, o próprio STF já se manifestou no sentido de que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o artigo 5º, 35 da Constituição, uma vez que, para se caracterizar a presença de interesse de agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. Na hipótese, entendeu-se que a ação judicial sobre concessão de benefícios previdenciários dependeria do requerimento do interessado, uma vez que somente a ameaça ou a lesão a direito após a sua apreciação em deferimento pelo INSS ou se excedido o prazo legal para análise. E aqui neste próprio órgão julgador, da Terceira Câmara de Direito Público, existe um precedente nesse sentido. É o agravo de instrumento 384-2061 de 2024, relatora era Maria do Livramento Alves Magalhães. E a data do julgamento foi 8 de setembro de 2025, muito recente. No caso concreto, embora o relatório médico recomende o uso da medicação, não há nos autos qualquer comprovação robusta de que os tratamentos atualmente ofertados pelo SUS foram utilizados e se mostraram ineficazes, tampouco a demonstração técnica de que o medicamento pleiteado representa a única alternativa terapêutica viável, conforme critérios da medicina baseada em evidência. Ademais, inexiste nos autos comprovação da negativa administrativa formal de fornecimento do medicamento por parte da unidade de referência habilitada para oncologia, conforme exigido pelos fluxos administrativos previstos no âmbito do SUS. Ressalta-se que as únicas evidências trazidas pela parte autora limitam-se a tentativas informais de contato com o Estado do Ceará, supostamente realizadas por meio de aplicativo de mensagens, WhatsApp, as quais, além de destituídas de qualquer valor probatório oficial, não demonstram efetiva recusa administrativa fundamentada, tampouco a regular a tramitação do pedido nos canais institucionais próprios para a dispensação do fármaco. Então, eu voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Muito obrigado, vereadora Joriza. Também pedindo vênia a Vossa Excelência, mantenha o voto, dando provimento ao agravo. Vereador Iracema. É um voto bastante interessante, mas eu acompanho, eu peço vênia a Vossa Excelência, eu acompanho o voto divergente da vereadora Joriza. Anuncie o resultado. Presidente, só para acrescentar, que eu pulei aqui vários trechos, mas nesse caso não é objeto do recurso, mas só para acrescentar
que esse medicamento, o valor dele supera 210 salários mínimos. Inclusive, a competência deveria ser da Justiça Federal, mas isso há de ser apreciado pelo juízo de origem ainda. Ok. Anuncio o resultado que a turma, por maioria, conhece do agravo de instrumento e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. Bom, temos um processo na sequência, que esse é uma apelação, sim, aqui nós teremos a permanecer a votação por maioria, um julgamento estendido. É o 143, processo número 300.054316, apelação civil, apelante Estado de Ceará, apelada Josefa Oliveira de Guimarães. Eu sou o relator. Na sessão que iniciou o julgamento, o doutor João Everardo Pirmo, advogado, eminente relator, profere voto no sentido de conhecer do recurso para negar o provimento. Em seguida, a desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Concedo-lhe a palavra. Agora, esse é o 143? 143. Pedindo vênia ao eminente relator e por bem divergido seu voto pelos motivos a seguir delineados. No caso, a parte autora, na inicial, requisitou o conhecimento do medicamento sacubitril, valsartana, 100 mg, para o tratamento de doença que o acomete, qual seja, insuficiência cardíaca. O juiz de origem, na sentença, confirmou em parte a tutela provisória de urgência e julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o Estado do Ceará e o município de Limoeiro a fornecer à paciente o medicamento requestado com direcionamento inicial ao ente estatal. Adianto, desde já, que o referido ato jurisdicional está eivado de nulidade. Explico por quê. Segundo estabelece a súmula vinculante número 60, o pedido de análise administrativa de fármacos na rede pública, a jurisdição do caso, bem ainda seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos e seus fluxos em governança judicial colaborativa contidos no tema 1234, de repercussão geral. O tema referido na tese 2.1 consigna que os medicamentos não incorporados são aqueles que não constam da política pública do SUS ou medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades. Na hipótese, o fármaco requerido e concedido possui registro na Anvisa e está incorporado ao SUS para o tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a qual consubstancia um dos tipos de insuficiência cardíaca. Que o PCDT da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida expressamente exclui da terapêutica a insuficiência cardíaca com fração preservada ou levemente reduzida, que é outro tipo de insuficiência cardíaca. Concluo que, no caso em apreço, o medicamento deve ser considerado não incorporado ao tratamento da enfermidade da parte autora. Com efeito, as teses estabelecidas nos referidos temas de repercussão geral são as seguintes. E aí está no voto, né, os requisitos, né, para a concessão de medicamento não incorporado e que já foram referidos ao longo dessa sessão. Na hipótese, constatado que o magistrado ACOR fundamenta a sua decisão no relatório médico apostado pela parte autora e na incapacidade financeira, nada diz ponto sobre a legalidade do ato administrativo comissível ou omissivo de não incorporação pelo Comitec, ou da negativa de fornecimento na via administrativa, e acerca da presença ou não dos requisitos previstos no item 2 do tema número 6. Desta feita, restando evidente a carência de fundamentação do julgado, é de rigor a sua anulação, a teor disposto na tese número 4 do tema 1234 e na tese número 3 do tema 6. E aqui, neste tribunal, nessa sessão, nessa na terceira Câmara de Direito Público, temos alguns julgados já nesse sentido. Então, no sentido de quê? De anular o julgamento para que o processo retorne à origem e lá seja oportunizado aqui a parte autora, a quem incumbe, né, comprovar os elementos da tutela de urgência e com fundamento nos temas 1, 2, 3, 4 e 6,
e possa ser proferido um novo julgamento. É nesse sentido que eu voto. Obrigado, desembargadora Joriza. Eu mantenho o voto já proferido na sessão anterior e colho o voto da desembargadora Iracema. Presidente, eu ouvi atentamente o voto da relatora e eu acompanho a divergência. Anuncio Todos os o argumentos resultado parcial, por maioria até então, anulando a decisão de primeiro grau, remetendo os autos àquela instância para novo julgamento. É isso, vereador Joriza? Só acrescentando, presidente, que, por medida de cautela, que a tutela antecipada na origem permaneça até o ulterior deliberação do próprio juiz de primeiro grau. Nossa. Então, como o julgamento está por maioria, traço de apelação, ele vai para a sessão de julgamento ampliado na próxima sessão desimpedida. Eu acredito que seja interessante, já que o doutor Birman, que participou desse julgamento, e ele só venha à pauta com o retorno do desembargador Washington, porque ele não pode participar, nós teríamos que convocar dois. Então, vamos aguardar o retorno dele, que é logo em outubro, agora, começo de outubro. Dia 6, né, Davi? Passando a sessão mais. Então, julgamento suspenso. Bom, o 146, um processo da minha relatoria, qual? O 147, é um processo da minha relatoria, é um agravo interno. Um agravo interno é apelação civil. Estado e município de Iguatu são as partes. Processo número 3.36576/2023. O meu voto é no sentido de conhecer e desprover o agravo interno. A desembargadora Joriza tem um voto divergente para apresentar em sessão. A palavra, Vossa Excelência. Esse aqui é agravo de instrumento, né? É um agravo interno. Um agravo interno em apelação? É em apelação civil. Tá certo. Esse aqui, como também vai para o 942, e o voto vai estar nos autos, presidente, é só para expor que o meu voto é no sentido de que o agravo interno deva ser conhecido e provido, reformando a decisão monocrática pré-gastada, para prover parcialmente o recurso de apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para seguimento da contenda nos termos indicados no voto, também em matéria de saúde, e também fundamento no Poder Geral de Cautela, que a tutela de urgência deferida deve permanecer até que seja proferida uma nova decisão de mérito, ou, né, se o juiz de origem entender por revisá-la. E aqui também é questão de fármaco incorporado, mas em especial pela ausência de requerimento administrativo, de negativa administrativa para o seu fornecimento. É o fundamento principal da divergência. Também no sentido de anular a sentença, né? Sim. Aqui é dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática para deliberar e anular a sentença, retornando os autos à origem. Isso. Embargador Iracema. A gente já conversou tanto dessa matéria, Vossa Excelência estava, não, mas eu queria só fazer o registro dessa matéria. Já teve uma sessão administrativa no órgão especial para deliberar sobre isso. Parece que fez foi piorar. A gente tinha... Mas isso sem prejuízo de que quando o desembargador Washington chegar, a gente possa se reunir aqui e tratar do assunto.
faremos isso, viu? Então, logo. Podemos marcar um pouquinho mais cedo, né? Mais cedo. Tá certo. Faremos quando ele Discutirmos só voltar. essa questão. Então, anuncio o resultado parcial, já que vai também a gabinete estendido, por maioria, vencendo o voto da vistora, no sentido de anular a decisão de primeiro grau, dando provimento ao agravo interno, retornando os autos à origem, para novo julgamento. Enfim, finalmente, o 146 é um processo da minha relatoria 062082160-2025. Um agravo de instrumento, agravante, Superintendência de Obras Públicas e agravada construtora Vargas Scatena Limitada. Processo da minha relatoria, após a sustentação oral do procurador Rodrigo Arruda Carvalho, pedi vista dos autos para melhor análise. Eu fiquei em dúvida em face do tempo que esse processo já se desenvolve, e eu estudei novamente, mas vou adiantando a Vossas Excelências que eu não consegui modificar o entendimento previamente assentado no voto que estava disponibilizado. Eu vou fazer a leitura dele aqui. 146. Participei da apelação, no julgamento de apelação desse processo em 2017. O pagador Bosta era o relator, eu e Abelardo votamos tudo. E agora, eis que ele volta, já com forma de um agravo em discussão na liquidação. Processo 146. Ver se eu consigo fazer um resumo desse voto. Na parte que interessa, mérito. O voto aqui não é longo, até porque a matéria que se discute aqui é sobre a existência ou não de um depósito dado em caução para garantia de uma contratação feita pelo Estado de Ceará ainda para a reforma do Castelão. Primeira reforma do Castelão. Acho que é 2007, 2008. Né? E 10 anos depois a gente está revogando a apelação. O Estado já foi vencido aqui, essa matéria transitou em julgado, e agora, em fase de liquidação, a Fazenda Estadual vem com um argumento de que, mesmo dando busca no sistema bancário, esse depósito não foi localizado. Mas já há comprovantes nos autos que o Estado levantou esse dinheiro e muito tempo atrás, porque ele rompeu unilateralmente o contrato, e essa empresa, inclusive, foi para liquidação extrajudicial. Tem até agravo no oficial, que deve ser julgado na próxima sessão, que o desembargador Heráclito negou a suspensão da decisão. Mas aqui é o seguinte: acerca do seguro-garantia, que é o que interessa, o cerne da questão é isso aqui. A empresa quer levantar esse dinheiro, quer que o Estado pague a ela esse dinheiro que ele levantou. E o Estado disse que não foi localizado, que não tem certeza da existência. Ora, eu me baseei, a única prova que me garante que esse depósito existiu é porque era uma condição sine qua non para o contrato existir. Não havia condição do contrato ser firmado se não houvesse a contraprestação que a empresa fez. Então, se ela fez, o dinheiro para estar lá. Ou o Estado levantou. Tinha que estar depositado. Né? Então, a discussão é essa. O Estado disse, eu não nego que o depósito existiu, mas eu quero diligência para localizar. Isso já vem enrolando há muito tempo. A coisa que o Estado já perdeu em 2 agravos aqui. Mas como eu não estava com muita segurança, após
a sustentação dele, eu pedi vista para analisar e fui remover esse processo. Todos os relatos que tem nos autos é no sentido de que esse depósito existiu e que a empresa tem direito a receber. Quanto ao depósito de garantia, o que é que diz aqui? Verifica-se que resta impossibilitado o deferimento das demais diligências requeridas pelo Estado, visto que a devolução em dinheiro do seguro ofertado pela parte exequente em virtude de contrato administrativo se encontra pacificado e coberto pelo Instituto da Coisa Julgada, pois foram objeto de debate durante o processo de conhecimento e a presente fase de execução. Faz-se forçoso afastar as evasivas empregadas pelo ente público para continuar o descumprimento dos diversos comandos judiciais que tange a devolução da referida quantia, em especial a decisão de páginas 2489 e 2495, que enfrentou os embargos de declaração manejados pela parte exequente para determinar o pagamento do seguro-garantia não sujeito ao regime de precatórios, em observância à determinação do acordo de páginas 2189 e 2196. Destaca-se trecho do referido deciso. Porém, o valor da garantia calção de R$ 1.939.643,43 deverá seguir o trâmite ordinário, devendo a administração pública devolver esse valor na forma determinada pela decisão proferida pelo acordo de páginas 2186 e 2196 do Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado, nos termos do voto do relator, não estando sujeito a regime de precatório. Porque o Estado discutia que esse dinheiro não era para ser pago em espécie, deveria ir para o precatório. Isso foi descartado e transitou em julgado. O Estado nunca entrou com ação rescisória, nem do acordo, nem da decisão dos agravos. Quisesse o eminente relator que tal devolução fosse submetida ao regime de precatório, não teria destacado o comando no acordo, nomeando-o como obrigação de devolver coisas certas e não pagar a quantia certa, como fez em relação ao montante indenizatório. O Estado está devendo aqui uma indenização de mais de 30 milhões dessa empresa, pela quebra do contrato. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos, para dar provimento, atribuindo efeito infringente ao presente recurso em razão da omissão para integrar o decido embargado, no sentido de condenar também a SOP a devolver em pecúnia e fora do regime precatório o valor da calção, dado em garantia. Tudo conforme determinado no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 79 da Lei 8.666/93, em atenção ao Instituto da Coisa Julgada e do acordo ora executado. Fecho aspas. No mais, verifica-se, conforme explicitado reiteradamente pela parte exequente, o ente público realizou o levantamento no numerário depositado pelo exequente. Portanto, sequer seria possível o executado levantar a hipótese de contratação de seguro-garantia, como sugerido nas páginas 2674 e 2675. Portanto, intime-se a parte requerida que, no prazo de 15 dias, promova a atualização do montante devido e a efetiva devolução da importância dada em garantia pela parte autora para a execução do contrato, junte-se aos autos devido comprovante sob pena de aplicação de medidas dispositivas no artigo 536, parágrafo 1º do CPC. Expediente necessário. O juiz que julgou esses embargos, doutor Hortêncio Augusto Pires Nogueira. Observe inicialmente que a devolução do valor do seguro-garantia foi objeto de decisão expressa no acordo proferido no julgamento de reexame necessário das apelações interpostas contra a sentença de procedência da ação de cobrança.
número 097.580/10/2008. Olha, de 2008 essa ação. Eis a emenda. Direito administrativo, recurso de apelação e reexame necessário, ação de indenização por danos morais e materiais, recurso, rescisão de contrato administrativo, culpa da contratante, condenação em dano material, diferença entre o custo da obra e o valor efetivamente pago, dano moral, quanto indenizatório, valor razoável e proporcional, índice de atualização, devolução da garantia. Mais uma vez aqui, tratando da devolução da garantia. Recurso conhecido e provido em parte a apelo da construtora e desprovido da autarquia estadual, reexame negado. Eu vou logo passar direto aqui da... Vejamos que, neste caso, a garantia dada para a execução da obra deve ser devolvida à parte contratada, que já ampara mais no tópico da apelação interposta pela construtora Vargas Escatena Limitada, não merecendo mais delongas. E suposto, por isso dos recursos, assim como do reexame, para dar parcial provimento da construtora, mais ou menos aqui repetindo a mesma coisa que eu já li lá atrás. E ele finaliza aqui dizendo o seguinte: porém, o valor da garantia calção, R$ 1.939.643,43, deverá seguir o trâmite ordinário, devendo a administração pública devolver esse valor de forma determinada pela decisão do acordo, repetindo mais uma vez a ação de indenização. Ante o exposto, conheço o presente desembarque para dar provimento, mantendo a decisão do acordo. Aqui já foi uma apelação julgada pelo... Não é mais uma apelação, aqui já é um agravo instrumento, julgado pelo Carlos Augusto Gomes Corrêa, juiz. Essa decisão foi impugnada em apelação na oportunidade interposta pela Superintendência de Obras Públicas e, todavia, não foi conhecida, sob o fundamento que o recurso interposto configura erro grosseiro, nos termos do acordo desta terceira Câmara de Direito Público, proferido na sessão do dia 10 de abril de 2023. Aqui eu já não está mais nem aqui, já é outra composição, no dia 10 de abril de 2023, 2 anos. Cujo trânsito julgado ocorreu no dia 4 de julho de 2023. Conclui-se que, ao indeferir pedido de diligência formulado pelo agravante sobre a realização ou não de seguro-garantia, sobre a existência ou não de comprovante de depósito correspondente aos atos da ação de conhecimento, a decisão agravada aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em razão da coisa julgada anteriormente formada sobre a devolução do seguro-garantia, a inviabilizar a apreciação da matéria versada nas razões deste recurso. Então, é tudo uma repetição que o Estado vem renovando a cada momento que o processo chega a uma fase de finalização, o Estado vem com outro recurso. Eu estou, então, negando provimento agravado, mantendo a decisão do juiz de origem, que não deferiu os pedidos de diligência formulados pelo Estado. Eu voto. Presidente, eu fiquei só com uma dúvida, porque aqui uma hora fala em calção, em depósito, outra hora fala em seguro-garantia, em que você não paga nada, você só é um seguro para garantir que aquela contratação na verdade, vai ser. Então, assim, eu fiquei na dúvida, né? Assim, há uma mistura de termos e eu penso, assim, lógico, o senhor examinou profundamente, eu não fiz. É uma mistura de termos que eu acho que seria melhor ser ajustado, porque uma hora fala em seguro de garantia, como é que se devolve seguro de garantia? Seguro não se devolve, que não tem pagamento. Outra hora fala que houve um depósito, uma calção. Então, assim, o termo técnico empregado para a situação contratual, na minha visão, é calção. Pois é. E é feito um depósito.
Pronto. Por isso que, vez por outra, se fala em depósito de garantia, porque é uma calção que garante. Então, os termos, eles são misturados aí, não de propósito, mas eu acho que pela analogia que cada magistrado fez. Na minha visão, que está em jogo aqui é a calção, que era dada para a garantia do contrato administrativo. Que realmente foi um depósito e que tem que ser devolvido. A calção não é feita em qualquer lugar. É porque na casa emenda bancária. tá assim, né? Aí fala em depósito porque era feito no banco. Depósito garantia é feito no banco. Isso. Não é seguro, garantia é outra coisa. Se a expressão que for usada... Pronto, e está na emenda, desembargador. É por isso que eu estou chamando a atenção que poderia ser corrigido, porque do jeito que está meio estranho. Se a dúvida é só essa, eu posso... É só alterar. Essa, no mais, se há certeza de que eu posso alterar, sem alterar até aqui agora, não há nenhum problema. Né? Autor, valor do depósito referente à garantia. Respondente à garantia. Pois acompanho integralmente o relatório. Desembargador Iracema. Com o relator, presidente, acompanho também. Obrigado, anuncio o resultado, que a turma unanimidade conhece e nega provimento ao agravo. Então, vamos fazer só o ajuste dessa palavra aqui, tira seguro, tira essa expressão, referente à garantia. Ou depósito de garantia, pode ser? Tira só a calção, tira só seguro e bota depósito de garantia, né? Que é mais genérico. Certo? Só mudar essa palavra, que eu não posso alterar aqui agora, mas eu peço o gabinete para fazer a edição lá. Ok? Ok. Mais um pedido de vista? Tem mais um, é o 139. Ah, tá. O 139 eu apresentei divergência também. Saúde, Não, essa é uma questão de competência. Vamos lá, 139. 139. Pois é, a desembargadora Iracema está ansiosa assim como eu. Desculpem. Mas, olha, isso, assim, eu acho que é uma coisa natural, né? Nós estamos com uma nova composição, não deixa de ser, né? E nós estamos aí nos adaptando aos entendimentos. Então, vamos lá, vamos ao voto do 139. É o processo da minha relatoria, é o processo 316, 2187, 2024. Apelante, município de Itapipoca, apelado Lucas Carlos Matias Moura, representado por Benedita Matias Moura, o SULEG, Ministério Público, Direito Processual, Civil, Apelação Civil, Juizado Especial da Fazenda Pública, competência recursal, incompetência absoluta do Tribunal de Justiça, recurso não conhecido, remessa a turma recursal. Esse é o voto da minha relatoria. Pronto, presidente. Desembargadora Joriza. Eu vou ser bem sucinta, né, porque na própria emenda, né, juizado da Fazenda Pública. Em Itapipoca, não existe juizado especial da Fazenda Pública. Tá certo? Então, o processo tramitou na vara comum. Não, lá tem juizado especial. Mas não na Fazenda Pública. Não, o erro talvez esteja aqui Fazenda Pública. Porque... Mas lá tem juizado especial. Mas o processo não tramitou. Vamos ver o relatório? Vamos ver de onde vem. Traço de apelação interposto no município, promovido pelo juiz da segunda vara civil da... Aqui, tá vendo? Aqui já está então, ele tramitou numa vara comum. Foi. Tá certo? Não tramitou na forma da lei que trata do juizado da Fazenda Pública, porque o juiz poderia ter adotado o rito. Compreendo perfeitamente a sua inquietação. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar de pauta isso. Aí o senhor analisa, o meu voto já está. Porque se for esse, se eu estava imaginando aqui que viesse do juizado de lá, porque lá tem um juizado especial. Mas já estou vendo aqui pelo relatório que não é. Então, isso daqui eu tiro e eu... Pronto. E o rito todo foi rito comum. Houve condenação honorária, houve anúncio de julgamento antecipado. Tira de mesa isso aqui. O próximo. Então, pronto, é só isso. Esse aqui está resumido, o próximo. Não, é só isso. Né? Não, tem mais. Não, os outros eu vou pedir vista. Quais são? Não é o 84. É o eu vou pedir vista do 53, já pedi, o 84, 106,
o 126, o 137 e o 141. Ok, então vou só anunciar as partes, não é? Só esse... Não, o 137 eu já divergia. Não, só os que não havia ainda pedido de visto nem julgamento, né? 84, né? Esse ainda não houve anúncio dele. É o processo 300-019292, 2025, classe apelação, partes. Cleiciano Freitas Domingos, município de Canidé. Que trata de um texto de férias. O meu voto no sentido de conhecimento dos recursos, provido do autor, desprovido que se Canidé. Desembargadora Joris, pede vista desse. Peço vista do... É 84, é? É, 84. Pronto. Ok? Sim, 106. Então, Iracema vota depois que se trouxe a processo. Melhor, né? O 106, né? Relator desembargador Maria Iracema Martins do Vale, processo 0251-647-73-2021, classe apelação, em que são parte do Estado do Ceará, e a vista SA, administrador de cartões de crédito. O voto da eminente relatora, recursos fornecidos, providos, desembarque de declaração da empresa à vista, SA, administrador de cartões de crédito, e parcialmente providos a aclaratório do Estado de Ceará. O pagador Joliso pede vista desse processo? Peço vista. Então, vista concedida. Qual o outro? 126? 126. Também da desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Processo 300-05-35-10-2023. Partes. Carlos Daniel Arruda de Freitas e Instituto Consulplan Consultoria Público-Privada e outros. A relatora vota no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao apelo. A dona Joris? Peço vista. Vista concedida. Ainda tem esse? Esse aqui não já foi naquele rol, não? 141, processo da minha relatoria, número 0207273-30-2025, apelação, que são partes, Carlos Vinícius Nobre Mendes, Estado do Ceará. Preço do recurso e do provimento, desembargadora Joris. Peço vista, presidente. Vista concedida. Então, vamos agora os processos adiados a pedido das respectivas relatorias. 45, processo 300-0072-43-2023, remessa necessária, que são partes agroambiental limitada, município de Juazeiro do Norte, relatora desembargadora Joris, processo da desembargadora Maria Iracema Martins do Vale, processo 0002-973-24-2000, apelação, que são partes, Antônia Alves Pedrosa, município de Quiterianópolis. Próximo, também da desembargadora Maria Iracema, é o processo 300-0095-50-2024. Apelação, em que são partes, Silvia Carmen Andrade Peixoto, versus Instituto de Previdência do município de Baturité. O 125, da desembargadora Iracema, processo 0200-456-19-2022, apelação civil, partes, José de Souza Costa, município de Jardim. E ainda da desembargadora Iracema, o 131, processo 300-09-14-97-2025, agravo de instrumento, em que são partes, José Matheus Bezerra Nascimento, Estado do Ceará. Todos esses processos anunciados foram adiados a pedido das respectivas relatorias. Processo retirado de pauta a pedido do eminente relator, João Everardo Matos Pirro, é o 103, processo 398-72-2025, agravo de instrumento, que são partes, Defensoria Pública do Estado do Ceará e Autarquia Municipal do Trânsito,
E o 132, processo 00-106-75-56-2019. Remessa necessária. Partes: Miguel Sacramento de Souza, Instituto de Previdência do município de Maracanaú. Adiado, retirado de pauta, aliás. Os 2 processos últimos anunciados. Pronto, nada mais a tratar aqui. Processo. Doutor José Filho, boa tarde. Boa tarde, excelência. Alguma manifestação nos processos de interesse da promotoria pública? Não, senhor presidente, o Ministério Público está plenamente satisfeito com os trabalhos de Vossa Excelência. A defensoria já se fez representar na sessão, eu não tinha visto, não apareceu. Ok. 136. Pagador Iracema, tem alguma manifestação a renovar? Não só os votos. Não só nos votos, não. Parabenizar Vossa Excelência pela condução da sessão com tanta tranquilidade e a todos os meus colegas, dizer que estou muito feliz com o meu retorno, agradecer a todos que compõem aqui esta Câmara de Direito Público. E agora mais agraciada com 2 mulheres. nós tínhamos um livramento também, né? Eu não estava que é livramento, foi embora antes de chegar. Ratifico os votos proferidos? Ratifico todos os votos proferidos. Muito obrigado. Doutora Joriza? Ratifico todos os meus votos, presidente. Obrigado. Doutor Birno? Ratifico os votos também, presidente. Também, minha parte, ratifico todos os votos proferidos na condição de relator e vogal. Alguma coisa mais, fora a presença da nossa desembargadora Iracema? Presidente, eu queria também saudar aqui o retorno da desembargadora Iracema com um outro aspecto, padre, já que eu não compunha a Câmara, apenas dizer que sempre que o tribunal cede alguém para outro órgão, a gente fica um pouco órfão. E o seu retorno restabelece essa composição, acho que é muito bom para o tribunal. Obrigada, Seja bem-vinda, desembargadora. Enquanto puder ficar por aqui. Não for convocada novamente. Não, nem vou, na minha saúde agora não permite mais. Você está vendo que eu não ia conseguir fazer. Eu queria, presidente, com a sua permissão, também dizer que eu passei pouco tempo aqui com a desembargadora Elizabeth, 3 sessões pelo desembargador Gleidson, já acho que 2 pelo desembargador Washington, mas eu pude presenciar o esforço, a dedicação da desembargadora Elizabeth, sempre com muita precisão, sempre com muita serenidade. Eu queria deixar isso consignado, que no caso são 4 desembargadoras mulheres, né? A desembargadora Livramento, a doutora Elizabeth, a desembargadora Iracema, a desembargadora Joriza. Pois é. Entre titulares e substitutos só tinha um homem. Quando eu cheguei aqui no tribunal, vai fazer 20 anos, eram pouquíssimas mulheres. Sua mãe, a Paulinho, eu, e quem era mais? Edith, né? Edith Agnes já tinha saído. Éramos só nós. Vai fazer 20 anos agora, no dia 28 de outubro, que eu vou fazer 20 anos. A diferença é grande. O Ceará sempre foi uma vanguarda, né? Em defesa das mulheres. Aqui assim que seja. Nem tanto, né? Porque começou depois de algum tempo para cá. Porque eu estou falando da contemporaneidade, né? É porque antigamente tinha poucas mulheres também no primeiro quinto, né? Acho que as mulheres só vieram ingressar na magistratura mesmo. Presidente? Com abundância, eu acho, no concurso de 86.
Acho que foi no concurso de 86 que apareceram muitas mulheres de concurso. Cento e tantos anos de tribunal, eu só tinha a desembargadora Arthur, foi a segunda, depois foi a desembargadora. 3 presidentes mulheres só. Até agora. 150 anos de Tribunal de Justiça do Ceará. Sim. Então, a cada 50 anos apareceu uma mulher. E foi mulheres um dos candidatas à presidência, né? Que teve a primeira mulher presidente. Né? Onde? No Ceará. No Ceará foi essa, Baturá. Então, é uma bandeira já de algum tempo bem hasteada. Bem hasteada. Nós temos um pedido da segunda Câmara para um membro compor na quinta-feira. Aqui, eu saí de lá há pouco tempo, eu esqueci que é dia de quarta. O nosso sistema que adotávamos na segunda, eu achava bem democrático. Cada vez é um, né? Era rodízio, sequenciado pela antiguidade, sem ser uma obrigação, porque às vezes a pessoa tem compromisso, sabe, férias. Mas ficava fácil da gente só dizer, ó, é a sua vez. É a sua vez. Só isso. Eu acho que não há uma imposição, mas facilita até a comunicação. A gente poderia adotar isso? Poderia, só não queria começar agora. Não, você está chegando agora, a gente me poupar. Não, é porque eu estou fazendo meu tratamento de fisioterapia. Você fica por fim da fila. Fico no fim da fila. É só um processo. Se vocês não puderem ir, eu irei. Começo por mim. Tá certo. Não, nós todos vamos, não tem problema. Não, eu sei. É só dizendo para ter o início. Não é assim uma sequência mais... Não, sempre tem. Era sempre assim. Por isso que eu estava... Vamos admitir que seja a desembargadora, mas ela declinou por questão de saúde. Você se procuria para a gente seguir já esse... Pronto. O Birma acabou de ir, o Birma, não foi, Birma? É para participar de um julgamento de um processo. Foi, né? Pronto, eu irei. Não tem problema. Pode me designar. Não, fique tranquilo. Isso não existe. Aqui não existe essa de imposição. Então, tá bom. Eu irei, porque já saí de lá há pouco tempo, eu quero rever os amigos, nem que seja por videoconferência, tá bom? Tá ótimo. Não irei. Quarta-feira, né? Ok. Alguma coisa mais? Nada mais, presidente. Muito obrigada. Então, é claro, encerrada a sessão.